Frustrações no relacionamento aponta para novos caminhos ou para a separação? Vem para o Papo para Casais de hoje, que é sobre isso que nós vamos falar. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho, que assim você recebe informação sobre novos conteúdos que são lançados. Mas já antecipo para você que todos os sábados, às 9 horas da manhã, tem um novo vídeo sendo lançado para que você possa fazer 5 minutos de reflexão para aumentar a sua conexão. E hoje nós vamos falar sobre as frustrações no relacionamento, entendendo um pouco da onde elas vêm, como a gente cultiva e como a gente modifica ou como a gente desiste de viver este relacionamento. Então, as nossas expectativas, elas vêm de um termo que nós da Sistêmica falamos de projeção familiar. Dentro da família, da nossa família de origem, a gente vive algumas situações que nos faz pensar como a vida poderia ser maravilhosa, como nós poderíamos viver bem quando nos tornássemos adultos, né? Então a gente tem algumas expectativas que os pais projetam na gente, que eles acreditam que se nós estudarmos bastante, seremos bem-sucedidos. Se a gente tiver essa ou aquela profissão, nós seremos bem-sucedidos. E bem-sucedidos significa seremos também felizes. Também os pais nos dizem, né? Se você casar com determinada pessoa que tenha um determinado patrimônio, que tenha um determinado conhecimento, então sua vida no relacionamento vai ser uma vida amorosa, uma vida de troca, vai ter os seus crescimentos, vai poder construir uma vida interessante e maravilhosa. Então, tudo isso os pais projetam na gente, né? Escolher aquele marido que seja gentil, que puxe a cadeira para você sentar, que abre a porta do carro, ou diferentemente, ou aquele marido que vai trabalhar muito, produzir muito, ou aquela esposa que vai cuidar muito bem da casa, ou que vai ter uma profissão promissora, que seja uma boa educadora, que cuida bem dos filhos. Então, tudo isso são projeções que a gente traz, que os nossos pais, projeções porque eles projetam na gente uma vida que nós vamos ter se a gente fizer determinadas escolhas. E com isso, a gente acaba tendo determinadas expectativas. Então, a gente vai conhecer, a pessoa vai conhecer outras pessoas para se relacionar, para casar. Então, ela carrega essas expectativas que ela recebeu dessa projeção paterna ou da projeção também da escola. Então, ela vai buscar esta pessoa que possa trazer para ela este mundo maravilhoso, perfeito e encantado. Que já vou dizer para vocês que isso não existe, mas que de certa forma isso nos é dito que pode acontecer se a gente fizer determinadas escolhas. Bem, o que acontece? Muitas vezes a gente espera que ao fazer aquele caminho, então a gente chegue naquele espaço de sucesso. Mas com muita frequência as nossas expectativas, elas são frustradas. E essa frustração, muitas vezes, a gente carrega para frente, vai se sentindo uma pessoa com menos valia. E quando vai para o casamento, carregando todas essas expectativas, então o que acontece? Se uma expectativa não é atendida, o que acontece? O casal, de certa forma, ele pode buscar um caminho, que é o caminho da fala, o caminho da escuta, o caminho de achar um outro jeito de realizar sonhos e desejos, ou simplesmente os casais dizem, não tem jeito, você não tem como viver, você não vai se modificar, eu só vou poder ficar contigo se você se modificar. Então a pessoa fica esperando que o outro se modifique para construir um casamento agradável e para que atenda às expectativas. Então veja, não é nada importante, não é nada legal a gente colocar a nossa vida nas mãos do outro. Então, as expectativas que nós temos são nossas,
Se nós comunicar para o nosso parceiro, para a nossa parceira, o que nós esperamos, pode ser que nessa conversa as coisas se modifiquem. Mas se eu não coloco, se eu não trabalhar nessa direção, talvez o caminho seja realmente a separação, a sair de um relacionamento que poderia dar certo, mas não deu certo porque não souberam trabalhar com as expectativas e com as frustrações dessas expectativas. Então, eu convido vocês a fazer uma reflexão e pensar se você também tem sofrimento e fica muito ansioso quando as suas expectativas não são atendidas. Se assim você fizer, tenta entender que a sua vida e os seus sonhos estão nas suas mãos e podem ser compartilhados com seu parceiro e com a sua parceira, mas elas são suas e se você não compartilhar, o outro não vai saber. Então, compartilhe e tente buscar uma vida onde essas expectativas se realizem ou vocês acham outro caminho para viver outros sonhos e outros desejos. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja comigo aqui no próximo sábado.